Torcedor do Palmeiras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo chegando aqui com o G4 Band Esportes. Palmeiras e Internacional se enfrentam amanhã, o Verdão que vai em busca de mais uma vitória, venceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, vitória por 5-1, e o Verdão vai com tudo aí, né, com força máxima. Também falando aí sobre a estreia de John Arias, também falando aí sobre reforços no Palmeiras, mercado da bola do Verdão. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva, ative o sininho das notificações. Também se tiver a opção hypar vídeo, hype o nosso vídeo, que vai estar ajudando a chegar aí para muito mais torcedores palmeirenses. Mas agora, sem mais enrolação, bora acompanhar as últimas informações do Palmeiras desta quarta-feira. Andando nesse caminho, beleza. Agora, aí você vai ver um banco de reservas com Sousa, Maurício. Naturalizado paraguaio agora. É isso que eu ia falar. Tô querendo que pode ir para a Copa do Mundo. Quem? O Maurício. O quê? Jogador do Palmeiras. Agora Você vai pra naturalizou paraguaio? É, porque o pai dele tem é paraguaio? paraguaia. Eu não sei se é paraguaio de... Não sei exatamente, mas ele mais pode ir um para a vai sair Copa. na data FIFA agora. Exatamente. Provavelmente vai ser convocado, né? Rapaz, que loucura. E o... Pô, que esculacho esse negócio também. eu só queria lembrar que nós estamos como vivendo assim, algo... esculacho? Não, esculacho, cara. Agora eu quero ser chinês, vou me naturalizar para disputar a Copa. Não, mas não é você cara- quer ser... Ele é filho de paraguaio. Não, mas mesmo assim, sabe? Eu acho tá um pouco solto isso, mas tudo bem, esse é outro debate. Acho legal. Eu só queria lembrar que nós estamos vivendo algo que a gente nunca viveu. O Brasileiro de Pontos Corridos, que começou em 2003 até 25, a brincadeira era a partir de abril. Não era nem para estar acontecendo o Brasileiro. É a primeira vez que nós estamos vivendo isso. Então, a gente ainda está tentando tatear, os clubes também, as diretorias, os jogadores. Lá em dezembro, talvez a gente vai... Vários times que vão, os que vão cair, ou os que vão ser campeão, ou que vão perder o título... Puta, o meu janeiro podia ter feito diferente. Né? Vai ter essa lamentação, pode esperar. Para quem não disputa título, todo ponto tem que ser comemorado. Então, lembrado. Principalmente agora. Mas a minha pergunta pro Massa foi essa. O Flamengo deu uma derrapada aí no começo. O Palmeiras contrata essa turma toda. Não é uma oportunidade de você fazer as tal das 8 rodadas do Guardiola? Em abril... O Flamengo vai estar bem fisicamente, no mundo normal, que era até o ano passado. Isso. Agora o Flamengo não está bem, então talvez assim, a hora o Palmeiras está abrir. muito bem fisicamente. O jogo contra o Corinthians mostrou isso. O time está muito bem fisicamente. Essa é uma diferença grande entre os dois, dá para perceber Pois já é, no início da pois é. temporada. Porque também o Palmeiras costuma fazer o mesmo planejamento, embora o Vessone fique brincando com o capitão Folga, eu acho que ele planeja bem o início da temporada com revezamento por minutos. E os jogadores ficam mais ou menos no mesmo nível. Exatamente. Né? Então, eu acho que Fora que são jovens, a maioria deles. O nosso estadual paulista arrasta você querendo ou não, para uma coisa maior. Ou você compete ou você cai. Toma de 4. Se eu tomar 4 no Horizontino. Ou você compete ou você vai passar vergonha. Lá no Rio você trabalha melhor. Isso, tudo bem, mudou a fórmula. O Flamengo também quase se lascou, mas também porque abusou, né? Sub-20, se ele põe um mais ou menos ali, dá. O campeonato do Rio permite que você jogue com três rodadas. Né? É quase como se você começasse 3 rodadas depois. Tudo bem, você pode começar 3 rodadas depois. Aqui já é uma outra questão, né? Mas você não acham, Arnaldo, por exemplo, que essa é a oportunidade e até uma possível cobrança do Palmeiras de ganhar terreno? Acho. Mas assim, né, não é um início simples. Acho que esse próximo jogo do Palmeiras é bem desafiador. Acho até que, em relação ao Inter, seu adversário na quinta-feira, o Inter tem uma preocupação por fim de semana que o Palmeiras não tem. O Inter já joga uma semifinal no final de semana, 3 dias depois. O Palmeiras joga um jogo contra o Guarani, que é um jogo... Assim, quando eu falei que não tem jogo a semana que vem, assim... Então, o Palmeiras tem que pensar contra o Guarani em minutagem. Não é nem... Quem está precisando de mais ritmo? Não é tirar todo mundo, porque você vai ficar 10 dias sem jogar. Então, eu acho que o Palmeiras pode aproveitar, acho que nos dois... Porque o Palmeiras conseguiu, nos 2 campeonatos, somar pontos, mesmo quando não jogou bem. Não, leva o time todo para lá, coloca os reservas para começar. Ontem também? Foi a força. É campeonato brasileiro, né? Sim. Sem jogar bem. Então, mas assim, acho que no isso cartel é do campeonato Palmeiras brasileiro. tem essa coisa. O Palmeiras ganhou praticamente todos os jogos contra times de Série A. O Flamengo praticamente não ganhou os jogos contra times de Série A.
Perdeu pro Fluminense, perdeu pro Corinthians, perdeu pro São Paulo, empatou com o Inter. Esse é o Flamengo até agora. Ganhou do Vitória e do Vasco no estadual. Né? Então, acho que é uma... É uma diferença aí. E o Flamengo vai ter a Recopa, enquanto o Palmeiras vai ter semana livre. Isso, esse é o cenário. Né? Eu não entendo a programação do Flamengo para esse ano, até agora, não entendi. No Sinceramente. começo, como que fez e tudo E mais. o torcedor sabendo do Flamengo, que ia ter então essa você se semana, ia preocupe. ter- Se o Arnaldo não entender um planejamento e o homem ficar olhando o tempo inteiro esse tipo de coisa dos clubes, é preocupante. Mas, assim, Porque a carga, sim, o futebol brasileiro ou sul-americano, ele pune quem ganha mais. O Palmeiras já passou por isso quando ganhou, o Botafogo. O Botafogo optou, o Botafogo fez igual ao Flamengo, certo? Ganhou as duas coisas principais. Ele optou por, ele rifou até abril, mas o Campeonato Brasileiro começava mais à frente. Mas ele rifou, ele não foi para a Supercopa, botou lá uns caras, não foi para a Recopa. E o gestor declarou, meu ano começa depois de março e dane. Essa é a questão. Ele declarou. O Flamengo não fez isso também porque eu acho que... mas será que o Flamengo não... Só não Tô falando do externou? Palmeiras, não pensou assim, peraí, né? Dá pra eu ganhar. Então, o pensou, peraí, então ele subestimou a temporada que viria. E com o brasileiro Ou começando também dia não tinha 28, jeito. Cara, tava jogando no dia 20 e tal lá com o PSG no Catar. Os caras se esfolaram o ano inteiro ano passado. Tem peso também. Né? Tem peso, claro que Chegar. tem. Agora, Mas o essa Flamengo... é a janela de oportunidade. O como Flamengo- dizer, do Palmeiras. Então, mas o Flamengo deveria ter pensado no que esta mente brilhante que está aqui ao meu lado, que é o Rodrigo Vessone, Luiz Vessone, e ter feito 7, 8 caras que não vão para a Copa de jeito nenhum, volta antes, joga, começa bem o ano, Não, foi eu que sugeri. fisicamente bem. Os caras... Não foi o Não, Vessone. foi, em vez de voltar todo mundo, volta o tá, técnico e perfeito. quem não jogou, quem não se esfolou até o final. O Cebolinha e todo mundo. É assim que... Enfim, beleza. Ele Então, deveria ter o que o Corinthians saiu depois. O que o Corinthians fez? Eu quero estar na Supercopa Com tudo. com tudo. E E estava fez ali. o Paulista exatamente, cuidou para que na Supercopa todo E Então. o Corinthians estava na Supercopa com tudo, tendo Aí- voltado 22 de... sem O Corinthians fugir da tua O Corinthians pergunta. vai falar daqui a pouco, vai ter um pepininho aí para descascar também. Tudo bem, vai jogar em casa contra o Bragantino, deve ganhar. Mas se não ganhar, já começa a deve esquecer. ganhar, não sei se deve ganhar, você tirou. Não, isso é outra coisa. Eu acho que freguesia, foi tudo bem até o jogo com o Flamengo, ótimo, perfeito, tá, no início beleza, lua de mel, o time começando a conquistar, contratar, e aí teve a tal da Jabuticaba, que vale tanto, um campeonato à parte, tal, não sei o que lá, jogou na sua cara, perdeu, aí tem problema, sim. Você fala assim, mas não é hora agora de, já Tem que o problema Flamengo pra você não está aqui também bem... no chat. Fala. Todo mundo falando que foi o Vessone que deu essa ideia e não Bom, você. Foi o Vessa, Bom, foi então o Vessa. eu falei no Foi o- post de acho bola, que foi, então falou em tudo outro bem, então tudo bem. CNPJ. Foi o Vessa. Pode ser outro Acho que no CNPJ, G4... desculpa. acho que fui Aqui eu. foi o Vessa. Olha lá, foi o Vessa que falou. Esse Arnaldo. Desculpa, Vessa. Esse Arnaldo. Olha lá, falei foi isso. o Vessa. A galera. Eu falei Calma, isso, tudo bem. O César no... É isso. Foi você. Tá bom, é que é muito Boa, Vessa. CNPJ. Vai virar O hashtag. Vessa de uma elegância. Não precisa Não, tudo bom, foi bem, você beleza. também. Vai virar hashtag, foi o Vessa. Hã? Vai virar uma Vai hashtag. ver a hashtag. Hashtag foi o Ô, Vessa. Vessa. Então, mas sem fugir da sua pergunta. É, Você pois vai, tem que abrir, porque o Flamengo não tá legal. Tá bom, tem que abrir. Aí Inter fora, Fluminense em casa, Vasco fora. É fácil? Não é? Agora, você pode ter, evidentemente, o time muito mais ajustado depois dessa semana que vai ter aí para trabalhar a Quando equipe. o nosso Arias Fim chega. de semana ele tá aí. Não, joga. Imagino que... Bom, ele não veio... Não, porque assim, só uma coisa. O Paquetá chegou. Não Por tem causa da nem- Supercopa. Então, Não, ele vai jogou. chegar, Ele vai chegar e vai jogar. Vai Só ser que o Palmeiras inscrito. deu essa semana para ele, porque não podia jogar contra o Guarani. Certo? Não tá escrito Isso. para domingo. E se ele chega na segunda ou na terça, ele não consegue tirar filho da escola, sair lá da Inglaterra para estar aqui no Brasil. Então, imagino que segunda-feira à tarde ele esteja incorporado. Seja academia com de futebol, qual seja for o apresentado, adversário, já ele- está no bid. Não, jogar. Não entrar em Quarta de Próximo, final. contra o Fluminense. No Paulista. Na quarta de Já. final. Quarta final. É. Também não dá pra ficar penteando muito. O cara tem que jogar, né? Não. Pra ser titular, certo? É a mesma coisa que me pentear. O Diego Leal Soares fala, legal, com um monte de A esse programa. Obrigado pra você aí.
Uma pergunta para vocês três. Eu não sei se eu já fiz, mas de qualquer forma eu faço de Não novo. fez, é sempre inédito. Considerando elencos hoje, diferença Palmeiras e Flamengo é menor do que foi ano passado? Tudo bem que estamos falando de uma obra pronta, que foi a do ano passado, e uma outra obra que está por acontecer ainda. Vamos pegar. Quem saiu dos dois? Saiu, que não faz parte? Ninguém, né? Palmeiras? Você quer que eu fale? Não, titular. Aníbal saiu. Titular? Não, tá, Aníbal saiu. Porque aí nós estamos falando de perda de jogador. Veiga saiu. Esse é um bom ponto. O Mikael não, mas... O Everton já não era de titular. fato não perdeu ninguém, né? O Everton não era titular porque estava Michael, machucado. Alan, né? Temos aí chegadas e saídas de Palmeiras e Flamengo. Então, olha aí. Ó, chegadas do Palmeiras. Marlon e Arias. Saíram Everton, é importante, Aníbal, Mikael, Mas era Facundo banco e já, Veiga. né? Lembra? É que o Palmeiras o contratou Everton dois machucou, titulares, cara. o Flamengo contratou um. Então eu acho que tá parelho. A diferença do elenco ainda é um pouco maior para o Flamengo. Um pouco. Pouco, mas se o Palmeiras contratar um zagueiro top e Ó o do Flamengo, Fabinho já me pro bem meio mexido. do ano, aí a coisa fica bem Mas igual. as perdas do Flamengo me parecem ok, né? Não, nenhum que Não tava... muda a hora do Brasil. Exatamente. Juninho, Matheus Cunha, Cleiton, Pablo, Carlinhos, Vinha. Incrível Vinha, né? Um bom lateral, depois se machucou, nunca mais jogou. Não, e parece que no River perdeu a posição agora no River também. De tão mal Quase que fisicamente aconteceu que ele com tá ele. E o lá. Aníbal, você viu o que ele fez? Entregou. Entregou. Fausto Vera foi expulso, tá bonito a galera lá. E aí e chegaram o André, o Vitão e o Paquetá, também grandes, né? Mas assim, o Vitão eu acho excelente, mas ele não foi contratado para ser titular. Então, continuo achando que nas entradas o Palmeiras trouxe 2 jogadores titulares, um nem jogou ainda, e o Flamengo contratou um jogador. Cara, a perda pro Palmeiras do Veiga, do Everton, reserva ou não, É e maior do do que Aníbal isso. é maior que isso aí, cara. Pra Dá uma ele, olhada ali. ó. As perdas sim, mas as chegadas do Palmeiras... Mas eu acho que a distância tá parecida, cara. Eu acho que... então, isso que eu queria saber. Eu acho que o Palmeiras sempre esteve próximo do Flamengo, e o ano passado não conseguiu Não, jogar. o meu próximo. ponto é, o time do Palmeiras do ano passado, massa, tinha figuras como do tamanho e do Marlon Freitas e, sobretudo, do John Arias? Não, Eu acho que isso é uma diferença importante. não tinha não. Assim, O time titular do Palmeiras Cresceu muito com esses ficou dois. melhor com esses dois. Muito sim, melhor. Mas Não, o que eu quero dizer assim, Tinha- o time do Flamengo é muito melhor que o ano passado só porque tem o Paquetá? Não. não é muito melhor. É melhor. Vai ser melhor daqui a pouco. Tá todo mundo jogando menos. Na minha O Flamengo cabeça- fora o Onde eu Everton quero chegou chegar? aí. O Palmeiras, Eu vou como tentar se o Palmeiras tivesse crescido mais do que o Flamengo. Vou ter o meu resumo. O time do Palmeiras melhorou, o elenco não. piorou. Exato. O time do Flamengo piorou, não sei se piorou ou ficou igual. O elenco... O Flamengo melhorou. Você está mudou. insuportável hoje. Não, o Flamengo melhorou, peraí. Como o time do Flamengo piorou? Não, ficou elenco- igual. Ou, É que não tá jogando Não tem um up ainda. tão Isso. grande. O elenco do Flamengo melhorou. Isso. O time do Flamengo melhorou com o Paquetá. Isso. O elenco continua muito bom. O elenco do Palmeiras piorou. Agora, se você trouxer um zagueiro e o Fabinho no meio do ano, você resolve o problema. Mas tem que ser zagueiro, Tem a zagueiro. possibilidade do Alan ir embora, não é isso? Não. Aí, assim, tô falando Pô, para Abel consertar o vai elenco. ficar. Aí depois, se sair, tem que pôr outro, entendeu? Falando para consertar o elenco. Trazer um... Se o Palmeiras trouxer, né? Isso Trouxeram. correto, né? Um zagueiro para ser titular e um jogador como o Fabinho no meio do ano, tá? Zagueiro agora e um volante desse calibre no meio do ano, você passa a ter 16, 17 jogadores titulares. Aí o elenco está completo. Aí agora se sair depois um ou outro, aí tem que repor de novo. Entendeu? Ó, o César Moura, o River Plate se ferrou. Contratou o Matias, que não marca, o Aníbal morrendo e o exausto Vera. Além do Galo. Além do Definitivo. Galo, exatamente. É que, como o Palmeiras não ganhou o ano passado, eu acho que a gente subestima o elenco que o Palmeiras tinha ano passado. Vamos lembrar que o Palmeiras fez campanha na Libertadores melhor que a do Flamengo, que o Palmeiras esteve liderando o brasileiro durante boa parte do campeonato. E não foi campeão por... Sucumbiu no final, né? Sucumbiu.
Não porque o Flamengo é 20 vezes melhor. Acho Não que o é. Flamengo fez um trabalho melhor, mano. Nunca foi. Exatamente, concordo. Aliás, uma coisa que eu brinquei com um amigo meu palmeirense, falei, como que vocês não conseguiram dar um chute no Flamengo na final? Porque o São Paulo foi lá e cutucou. O Flamengo deu 2 também, gente. Todo mundo tá cutucando um pouquinho o Flamengo, faz o Rossi trabalhar um pouco, tal. O Palmeiras naquele dia não conseguiu fazer o Rossi nem trabalhar praticamente. Agora, esse calendário que o Vessa lembra bem, começou em janeiro e é uma novidade, pode diluir essas questões iniciais? Ou o que eu quero dizer, essa derrapada do Flamengo no começo, ou sei lá, um bom início do Flamengo, como o campeonato é gigante, tem jogo até dezembro, pode ficar mais diluído do que normalmente? Como quando o campeonato é mais exprimido, de abril a... Cara, perdeu 3, daqui a pouco o campeonato já acabou. Ou não? Tem nada a ver. Não, acho que depende. Vai o depender impacto do vai desempenho sendo dos menor. times, né, cara? Você vai diluindo aquilo. E outra, você vai poder fazer correção para quem tem condição de contratar na janela principal do meio do ano. O que ele está falando é o seguinte, você joga no mundo normal, domingo, quarta e domingo. Às vezes você tomava 3 pau na mesma semana, virava uma loucura. crise. Agora você está demorando a voltar a jogar o brasileiro. Ou 8 dias, 10, aí dilui um pouco. Pô, o Coisa perdeu do Bahia, faz tempo. Ou o São Paulo ganhou do Flamengo, já faz um tempo, né? Sim. Se fosse... Porque aconteceu muita coisa. Isso, muito jogo no meio. Então você vai se perdendo um pouco. Acho que Perfeito. tem essa boa diferença do campeonato que começa em abril para o que começa Agora, nesse campeonato, essa temporada maluca, que os campeonatos se misturam, é brasileiro, é paulista, é estadual, espanhol, né? Quase que eu falei espanhol. A gente repercute, a gente fala do Flamengo, né? Que ganhou ontem, jogando mal, do Palmeiras, que está chegando, e a gente tem que voltar a falar de campeonato estadual, do derby. Por quê? Porque a Leila... Não ainda, né? Hã? Vai ter finais ainda. Vão ter essas finais, mas o derby, o 1-0 para o Palmeiras e o tal da sapateada do Andreas Pereira sobre a marca do pênalti ainda repercute. Olha o que disse a Leila Pereira sobre o assunto. Entrevista aos colegas do GE. Lembra o que eu falei ontem? No Sim. final da tarde, ela deu entrevista para os colegas do GE. Memphis- E ótimos colegas, aliás. Memphis não errou o pênalti por causa do Andreas. Ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto. Estão caçando pelo em ovo, essa é a verdade. O Memphis escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o Andreas saiu cavucando o gramado inteiro do estádio do Corinthians? Toda vez que ganhamos um clássico acontece alguma gritaria, acontece algum quiprocó. No ano passado, viramos um jogo contra o São Paulo, em que estávamos perdendo por 2-0, na casa do nosso adversário. E só se falou de um pênalti do Alan que o juiz não deu, disse a Leila Pereira em entrevista ao GE. Não se falou só disso, não. Aliás, em relação ao Andreas Pereira, daquela vez ela levou o Andreas Pereira no Jornal Nacional. Teve isso também. Né? Pereira foi ao No dia Jornal Nacional. seguinte. Essa Dizer que frase não era da- um jogador violento e tal, não sei o que. Eu acho ela exemplar, ela defende os seus como se fosse... Agora, tem brincadeira, hein? alguns pontos aí que ela tem razão. Quais são? Fala, Ela tem razão. diga. No ano passado ela tem razão e depois daquele jogo o Palmeiras não teve um pênalti marcado a seu Mas, assim, favor. se você quiser a estatística do São Paulo depois daquele Não. jogo, a gente pode comparar. Eu tô falando... O Palmeiras não foi prejudicado, foi o São Paulo Mas eu não estou prejudicado dizendo que naquele- não. Estou dizendo o pós. Então, O pós, quem se quantos ferrou. pênaltis contra o São E eu Paulo? queria voltar atrás para dizer o seguinte: dá os pontos para o São Paulo. não Porque, deu. aquilo prejudicou muito o Palmeiras no final. Entendeu? Mas prejudicou muito mesmo a campanha que foi feita a respeito. Começa com o Boto lá, né? A campanha que foi feita foi dura. E o Palmeiras não teve mais pênalti marcado a seu favor. No campeonato, que não é nem paulista nem brasileiro. Não, E- o pênalti que e o simplesmente jogo- decidiu a vaga para a final da Libertadores. Foi um campeonato qualquer. E o jogo, né? mas, Foi um mas campeonato aconteceu. qualquer. E Eu o também jogo acho contra o que Flamengo, aconteceu. e o jogo contra o Flamengo em seguida mostra o Hilton, né? Com o braço curto, apito aqui, né? Pênalti, claro que não marcou. Falta no Pulgar, não marcou. Eu acho importante ela se posicionar, porque o Palmeiras não tem que ser beneficiado. Por quê? Eu também acho que não tem que ser Então, beneficiado, beleza. como Mas vinha prejudicado sendo não outras dá. vezes. Não, Aham. vinha sendo outras vezes, cara. Exato. Aí não dá, mano.
O Palmeiras Sabe? elege um jogo que ele foi beneficiado como se ele fosse prejudicado. Eu não entendo Então, essa mas Ninguém conexão, falou eu não isso. entendo essa Eu conexão. não falei nada Eu não disso. entendo ela tá falando. Não, ela tá dizendo que o Palmeiras virou o jogo, né? Isso só se falou do pênalti que aconteceu. Mas mas tudo bem, mas esse é um detalhe da declaração. Detalhe não, 20 Não, minutos, 3 gols. Eu sei disso. Não, eu estou falando que eu queria voltar na questão do Andreas e da Tá, convocada vamos lá e para a tal. questão do Andreas. Mesma coisa. Também é verdade que o Memphis escorregou o campo todo, mas aí não dá. O Andrés não deveria ter feito o que fez. Aí entra no análise do Arnaldo, ela proteger o Palmeiras, defender os deles. Aí eu não concordo. O que ele fez merece punição. Em campo, cartão amarelo. Agora, se vão tirar o cara do campeonato, 6 jogos, artigo agressão ao futebol, aí é questão de os pinguins de gravata ali que vão decidir. Então tá aí as últimas informações do Palmeiras desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro. A mídia aí falando muito do Verdão, né? O Palmeiras que entra em campo amanhã para enfrentar o Internacional fora de casa, no Beira-Rio, às 9h30 da noite. Palmeiras que vai com força máxima em busca de mais uma vitória, né? Terceira vitória já consecutiva do Palmeiras. Palmeiras que venceu o Botafogo pelo Campeonato Paulista, venceu também o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e também aí o Corinthians, né? Então 3 vitórias consecutivas e o Palmeiras vai amanhã para mais uma vitória, né? Precisando vencer para mostrar o resultado, né? O Verdão que até agora não perdeu, né? No Campeonato Brasileiro, acabou empatando, né? A primeira rodada aí com o Atlético Mineiro, depois venceu, né? O Vitória aí com essa goleada de 5-1 e amanhã então vai enfrentar aí o Internacional pela terceira rodada e eu tenho certeza que o Verdão vai voltar com a vitória. E também o pessoal aí falando, né, sobre o John Arias, ele que já fez exames médicos, tá tudo fechado com o Palmeiras e chega pronto aí pra jogar, né? E a expectativa é que ele estreie justamente aí contra o Fluminense no próximo dia 25, né, de fevereiro aí, às 9h30 da noite, esse jogo que vai cair numa quarta-feira. Eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe seu palpite aí para esse Internacional e Palmeiras amanhã e eu volto aí no próximo vídeo com mais informações do Palmeiras aqui para vocês.